Oi aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer os seus Baby Sharks para a sua festa, né? O Baby Shark, o Papai Shark, a Mamãe Shark, a família toda. Então eu vou te ensinar desde você fazer o molde até enquanto você vai construindo tudo passo a passo para você aprender bem certinho. E no final eu vou falar mais um pouco o quanto que eu gastei para fazer todos esses, porque além desses maiores eu fiz alguns pequenininhos. Eu fiz alguns pequenininhos também para compor a decoração da mesa da festa. Então fiz de um tamanho um pouquinho médio, assim, vamos falar. E também fiz eles bem pequenininhos, tá bom? Então eu vou te ensinar tudo passo a passo e no final eu falo quanto que eu gastei para fazer tudo isso aqui. Bom, gente, nesse método aqui que eu vou explicar, eu basicamente vou usar a tela do computador como a imagem mesmo. Então, eu peguei uma folha qualquer, né? Pode ser uma folha de caderno, uma folha sulfite, coloquei uma fita de embalagem aqui, fita adesiva, e eu vou posicionar a folha e colar ela aqui no monitor de maneira que o desenho e a luz do próprio monitor vai servir como referência do desenho. Aí eu pego a caneta, um lápis e vou fazendo o contorno do desenho, mas sem forçar muito, porque pode estragar o monitor. Então eu vou fazer aqui rapidinho e depois eu mostro o resultado final. Acabei aqui. Quando você olha assim no monitor, não parece que ficou muito bom. Mas quando você já dá uma levantada, você já vê que o desenho ficou bem fiel à ilustração que você está usando. Isso aqui você já consegue usar de molde no próprio EVA, se você quiser passar para alguma coisa mais resistente para poder colocar no EVA. O único cuidado que você tem que ter é para você não forçar muito a caneta ou o lápis que você estiver usando no monitor, para não estragar seu monitor. Mas caso você não tenha, eu vou ensinar um outro modo que eu vou mostrar aí pra vocês. Gente, com essa técnica aqui do monitor, eu fiz o que? Eu vou fazer um Baby Shark maior, com tamanho com praticamente 4 folhas de caderno. Então o que eu fui fazendo? Eu fui dando zoom na imagem e fui separando conforme o desenho. Aí eu cheguei aqui nesse resultado, tá? Então se for ver, cada um completa o outro. Tá um pouquinho desalinhado só porque é um molde só, mas ele vai ficar basicamente desse tamanho. Então, caso você queira fazer ainda maior, você só vai dividindo certinho a imagem, aumenta a imagem, faz o que está na tela e vai fazendo como se fosse um quadrado com 4, um quadrado com 6 pontos, aí vai do tamanho que você quer fazer. Bom, gente, esse outro modo parece até meio besta, mas assim, eu imprimi o que eu quero desenhar, né, que é o Baby Shark. Mas você já vai pensar, pô, você já consegue usar isso aqui de molde se você imprimir. Mas a ideia é que você não imprima só um, você imprima vários, igual por exemplo, igual eu estou fazendo aqui. Então em uma folha, você vai poder colocar quantos caber do que você quer fazer de molde. Que geralmente a gente faz no papel e depois passa para alguma coisa mais resistente. Tá? Mas a ideia é o seguinte, você vai colocar a folha aqui, numa mesa, ou em alguma coisa que você tenha que seja transparente ou dê para passar a luz. E no caso eu estou usando aqui um protótipo de um próximo vídeo aqui do canal, que eu vou ensinar para vocês como que faz uma softbox. Então já está aqui meio que feito, né? Não está finalizado, mas já dá para usar. E a ideia é o seguinte, eu vou fazer como se fosse a mesma questão do monitor. A luz e o desenho vão ficar por baixo. Eu vou colocar minha folha aqui por cima, aqui, agora eu já até consigo ver, mas não consigo ver muito bem. Então a ideia é que eu vou ligar a luz e já vai ficar muito mais claro o que eu quero fazer. Então aqui você já consegue separar os seus moldes para você fazer. Então eu vou fazer aqui o Baby Shark dessa metade da folha e depois vou fazer aqui a Mamãe Shark no outro lado, que aí vocês vão entender melhor a ideia.
terminei o Baby Shark aqui, eu vou desligar a luz. E basicamente eu já tenho um Baby Shark aqui menorzinho. Então, por exemplo, eu fiz aquele grandão que eu vou colocar na parede. Esse menorzinho em relação ao outro, né, no caso, eu vou colocar na... Como que é o nome, amor? No tule. No tule. Que é a saiote da mesa. Isso aí. Sabe? Mas aí a gente vai colocar esse aqui menorzinho no tule. E esse aqui vai fazer decoração na mesa. Então a ideia é que com essa técnica aí, essas duas técnicas, você consegue fazer qualquer tipo de molde, qualquer tipo de desenho. Bom, e necessariamente você não precisa fazer na mesa de vidro. Se você tiver, fica mais fácil, porque você está sentadinho aqui, você consegue apoiar igual eu apoiei aqui a luz. Mas aí você faz com o que você tiver. Pode ser com uma lanterna de celular. Uma lanterna de celular também funciona. Pode ser na janela, caso você não tenha uma mesa. Pode ser no box do banheiro, seja de vidro. Então você consegue tentar se adaptar aí com o que você tem, que é bem simples, né? Uma luz de um lado, o desenho no meio e a folha que você quer passar o seu molde em cima. Que aí a luz ajuda e fica tudo mais fácil, tá bom? Bom, gente, um outro método também de você fazer isso é você poder desenhar, mas aí depende muito da sua habilidade artística. Eu já tentei fazer uns moldes desenhando, não ficaram muito bons, mas caso você seja bom no desenho, você coloca a imagem onde você está vendo ela, tipo no celular ou na tela do computador, e replica isso na folha normal. Então aí vai de você. Eu preferi fazer desse jeito porque os meus outros testes ficaram meio tortos, assim, não ficou totalmente diferente. Então eu preferi fazer dessa maneira para ficar bem idêntico ao desenho. Bom, gente, como eu já mostrei fazendo os moldes, eu tô aqui com um molde bem grande do Papai Shark. Eu vou mostrar recortando ele, porque os outros moldes eu já recortei. Então eu já tenho aqui o Baby Shark, que é o que eu vou fazer pra vocês todo recortado, mas eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer nesse grande. Ele já fez a Mamãe E Shark. eu já fiz até a Mamãe Shark no tamanho grande. Então fica bem legal. E a gente tem que testar antes de fazer, né? Então eu vou mostrar pra vocês, vou cortar primeiro aqui, aí depois a gente passa pro molde do Baby Shark. Eu prefiro cortar com estilete, porque já fica mais fácil, não arranha o piso aqui no caso, porque o estilete não tá tão afiado, e bem fácil. Ó, gente, aí eu vou fazendo desse jeito, eu corto um pedaço e tiro esse pedaço que não vou usar mais, porque aí já fica mais fácil pra eu ir arrumando. Por exemplo, como eu usei aqui 4 folhas, como eu mostrei, vou fazendo o molde, eu vou vir aqui depois com uma fita, vou passar uma fita aqui pra ficar bem certinho aqui nessa parte. Por enquanto tá tudo assim porque eu acabei de passar o estilete. Mas vou continuar aqui, aí depois eu só mostro o resultado final. Bom, então galera, o último pedacinho tirei e fica assim. Depois que a gente recorta, né? Como eu falei, ele fica uns pedacinhos aqui pra fora, mas aí é bem simples. Da mesma maneira que eu colei, eu venho com a fita e só dou uma acertadinha aqui nas bordas, porque como eu vou usar de molde, eu preciso que ele fique pelo menos no formato. E fica assim também porque é a junção das folhas, né? Bom, aqui foi a junção, né, das folhas de cima com as folhas de baixo e as junções das folhas do lado com as bem aqui no meio, tá? Então, depois disso, a gente vai ter os moldes parecidos com esse. Então eu vou continuar no Baby Shark, eu só cortei nesse aqui porque o Baby Shark já estava pronto, tá bom? Bom, gente, então com o molde já recortadinho bonitinho, a gente vai colocar em cima dele do material, pode ser papel cartão, a gente vai fazer aqui, no caso, com EVA, tá? O importante é que toda vez que você, por exemplo, você quer que ele fique com esse formato aqui, igual eu tô mostrando, você tem que colocar o molde do avesso. Por quê? Você vai passar, por exemplo, eu vou passar uma caneta. Então você pode fazer com lápis, qualquer coisa que você tem aí para marcar. Vai ficar uma linha aqui. E se essa for a frente do boneco, não vai ficar tão legal. Então é interessante que você vire ele do avesso, ao contrário, né? Do avesso é abrir ele todo. Mas virar ele ao contrário, porque essa parte aqui que você vai riscar e vai cortar, vai ficar para trás.
então não vai ficar tão ruim no desenho. Então eu já estou usando um EVA aqui que a gente já está usando para fazer os outros menorzinhos. Então eu vou fazer um contorno aqui e mesmo esquema, cortar com estilete, que eu acho que fica mais fácil. Então, gente, é interessante também que caso você faça o molde de papel igual eu, vai com bastante calma, porque o papel ele não é tão resistente, né? Então, por exemplo, você pode estar riscando, o papel pode estar cedendo, então ele vai ficar todo torto. Então vai com bastante calma, estica o papel e vai passando com bastante calma, que aí vai sair o desenho bem no formato exato. Bom, gente, então depois que você riscar tudo, vai ficar mais ou menos assim. Tá? Pode ter ficado faltando um pedacinho ou outro, não ter ficado exatamente retinho, só que aí essas imperfeições vão ficar para trás, né, do desenho, e quando você for cortar, você dá uma ajeitada, entendeu? Você não precisa seguir na linha os riscos errados, né? Você dá uma cortada certinho. Algumas partes, por exemplo, menores, eu prefiro cortar com tesoura. E as partes maiores, assim, eu prefiro cortar com o estilete, que vai mais certinho. Principalmente essas áreas, assim, da cabeça, que são maiores. Bom, gente, terminei de recortar. Já tá no formato do Baby Shark. Aí, se vocês forem repararem bem aqui, as linhas estão aqui e algumas partes estão fora das linhas, né? Eu cortei a mais. Por que eu faço isso? Porque eu acho que já fica mais redondinho. É só um detalhe. E como isso daqui vai ficar para trás, ele já fica bem mais certinho aqui na frente. Então esse já é o formato final do Baby Shark que a gente vai fazer. Aí agora a gente vai voltar no molde e vai cortar o molde. Por quê? A primeira camada, que é o fundo, é a cor do Baby Shark. A outra cor que a gente vai colocar é o branco, que é aqui no meio. Então, tirando essa parte aqui da cabeça e as laterais e o rabinho, é só o meio. Então a gente vai cortar essas partes, não vai jogar fora, porque a gente ainda vai usar, pelo menos essa parte aqui de cima, e vai fazer um molde dessa parte menor. Tá bom? Então eu vou cortar aqui o molde e depois já mostro aqui na outra folha, na folha branca. Bom, gente, só um detalhe aqui, a Vanessa que me lembrou. Por exemplo, se você vai fazer vários desse mesmo tamanho, vários Baby Sharks desse mesmo tamanho, em várias quantidades, né? É bom que você faça todas as quantidades que você vai fazer. Então, digamos que você vai fazer 5. Faça 5 fundos iguais a esse, porque depois que você cortar o molde... Igual a esse aqui, ó. É, exatamente. Você vai fazer 5 desses aqui, faça 5 desses e depois... Corte o molde. Corte o molde. Corte o molde. Por quê? Já tá em 2 aqui, double. Então vai ficar muito difícil você juntar os dois, depois passar a linha. Tudo bem que aqui é no papel. Se você fizer no papel mais grosso, papelão, papel cartão, talvez fique mais fácil. Então é importante que você faça o primeiro passo, toda a quantidade que você quer, e depois faça os próximos passos na quantidade também, porque senão você vai ter muita dificuldade com os moldes. Bom, então eu terminei de cortar aqui. Essa parte aqui você vai guardar pro próximo passo. E essa aqui é a parte que a gente vai usar. Bom, gente, então peguei aqui o EVA branco. Mais para um cinza, né? Mas ele é branco. Fica bem legal no Baby Shark. E a mesma ideia do outro molde, tá? Vira do avesso, que aí vai dar certinho
Caso você faça algum erro ou tenha que dar um outro ajuste, vai ficar pela parte de trás. Bom, terminei aqui, mesmo processo, vou recortar. Quando você for alinhar, você já vê, tá bem rente com o que a gente vai separar aqui no molde é a boca. Então da mesma forma, o outro a gente tirou as laterais, agora que já fez essa, a gente só vai usar a boca. Aí a boca, vou cortar aqui. Bom gente, aí cortei aqui a boca do Baby Shark. E qual é a ideia? A gente não vai fazer os dentes à parte, porque o fundo que vai ficar por baixo dessa boca já é branco. Então ficaram aqui aparecendo por causa do fundo branco. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a boca do Baby Shark. A gente vai fazer nesse papel que não é um EVA, ele é Tipo camurça. é tipo um papel camurça. Incrivelmente esse papel tem 5 anos. Esse papel aqui foi usado quando ele foi comprado, no caso. Eu comprei pra fazer uma surpresa pro Matheus de 4 meses de namoro. E a gente tá há 5 anos. Juntos. E 5 anos e quase 4 meses, né? Isso. Então esse papel aqui já tem 5 anos. E ainda hoje, ó, ainda tem bastante dele, ó, e ainda tá nos servindo. Então, mesma ideia. Vou fazer assim. Viro ao contrário. Aproveitando ao máximo o papel, né? É, esse papel é relíquia, filho. É relíquia, filho. Recortar. E depois a gente vai pro próximo passo. E assim que ficou a boquinha, gente. A gente não vai fazer a língua igual tinha no molde, porque vai ficar bem bonitinho assim, só a boquinha vermelha. E aqui, ó, quando a gente já joga em cima do branco, a gente já consegue ver o efeito que a gente estava comentando. Só por não ter, aqui ter o recortezinho bonitinho, já faz parecer que tá os dentes. Então quando a gente colar vai ficar bem mais certinho. Bom, e chegando aqui no último pedaço do molde que a gente tinha feito, a gente vai tirar os olhos, porque aí a gente consegue passar os olhos pro EVA branco. E eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer o olho. A gente vai fazer com canetinha e eu vou explicar como que faz certinho do tamanho. Parei aqui os olhos, então essa parte aqui também a gente vai usar daqui a pouco, só a caveirinha do Baby Shark. Então a gente vai pegar aqui, passar pro EVA branco, mesmo esquema, vira ao contrário, desenha e corta. Agora com os dois olhos, voltando no molde do olho, a gente vai fazer essa parte aqui que seria preta com canetinha. Deixa eu só pegar a canetinha aqui. Bom, aqui a gente tá fazendo com uma caneta permanente, mas acredito que com uma canetinha preta normal você consiga fazer isso também. Então a gente vai desenhar aqui a pupila. Pra gente ter um guia melhor, a gente vai recortar essa parte aqui preta fora do molde e vai usar isso daqui como uma área de segurança, vamos dizer assim. E exatamente essa parte aqui a gente vai usar. Então você vai posicionar aqui no olho. E só preencher. E depois é só preencher com calma, porque quando se você for fazer com caneta permanente igual a gente tá fazendo, qualquer errinho é permanente. Então você vai ter que refazer o olho caso você não goste. Então geralmente eu faço o contorno aqui. Depois que você já preencheu as voltas,
as bordas no caso, você pode dar uma preenchida assim meio mais ou menos e depois você tira. Então aqui você já tem mais ou menos o olho feito. Basta você só dar um retoque para essas partes que vão ficar meio esbranquiçadas ficarem completas, seguindo obviamente a margem. Pronto. Então esse é o olho do Baby Shark que a gente... O outro olho sendo, por exemplo, diferente, o risco, eu preferi fazer os dois olhos iguais para que o Baby Shark ficasse tipo olhando pro lado, ficasse mais bonitinho. Eu prefiro fazer desse jeito, mas aí, caso você queira fazer exatamente igual o molde, você vai recortar aqui e usar esse molde aqui. Mas aí eu prefiro fazer dois olhos iguais. E assim ficou os nossos dois olhos. Tá? Então, se a gente colocar eles aqui em cima do Baby Shark, ele já está quase finalizado, né? Só questão de colar. Mas ainda a gente tem o nosso esqueleto aqui do Baby Shark, a caveirinha, sem os olhos. Por quê? Os olhos, eles têm meio que uma posição específica aqui dentro do rosto dele. Então o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui com a máscara e faço só um pequeno ponto no centro do círculo. E no nariz eu dou só um pontinho para marcar onde mais ou menos é o nariz. Porque aí depois eu só venho com a canetinha e na hora que eu estiver colando, eu coloco uma gota de cola aqui e posiciono os olhos. E aqui eu já vou fazer os nariz do Baby Shark. Então vem desenho na mão livre mesmo. Tá? Então praticamente o seu Baby Shark já está pronto. Só basta você colar ele agora com a cola. Estamos usando essa cola aqui, que é a Tech Bond artesanato. Por que a gente está usando ela? Ela basicamente ela é um pouco mais grossa do que a Tech Bond normal. Ela demora um tempinho para secar, então é mais fácil para você dar um pequeno ajuste. E além disso, ela cola melhor o EVA. A outra Tech Bond, você pode colar com cola branca também, tá? Demora um pouco mais, mas essa daqui colocou a cola, já praticamente está secando. Tá? Eu vou fazer ao contrário de vocês, porque a Vanessa está gravando ao contrário. Mas aí vocês conseguem ir acompanhando também. Começo com o branco, e eu uso aqui a caveirinha só para saber se eu não estou muito em cima. Uma gotinha, gente. Com essa cola aqui você não pode colocar muito, que além de poder ficar marcado para fora do desenho, pode acabar estragando todo o seu trabalho. Aí nessa hora que você sempre faz uns pequenos ajustes, uns ajustes que talvez você queira fazer no momento. Depois que a gente colar a maior parte, a gente cola aqui as bordas, as pontas, né, no caso. Aqui vou posicionar a boca, só vejo se está alinhadinho, e cola. E a gente já tem o Baby Shark praticamente finalizado. Bom, gente, depois de uma discussão aqui para ver para onde o Baby Shark vai estar olhando, a gente decidiu deixar desse jeito. Então você vai segurando o olho e tira a máscara e vem com a cola. Como eu falei, só um pinguinho naquele ponto que a gente desenhou. Então, nas primeiras pequenas partes, assim, pontas, você sempre dá um retoquezinho com pouca cola. Então a gente vai fazer isso aqui e já mostra o resultado final. Bonitinho, como você pode ver. A gente, antes de gravar isso, a gente fez a Mamãe Shark. Então eles vão ficar tipo assim, ó, de bracinho. E uma coisa bem importante é que, por exemplo, o olho, como você está fazendo com canetinha,
caso você vá fazer exatamente igual a gente, o EVA ele absorve um pouco a tinta, mesmo que seja caneta permanente. Então depois de um tempo, por exemplo, aqui a gente já deu um retoque. Eu fiz essa Mamãe Shark faz uns 2 dias e já dei um retoque no olho novamente para ficar bem escurinho. O Baby Shark, como a gente acabou de fazer, ele tá bem pretinho o olho. Mas amanhã ou daqui a 2 dias ele vai estar um pouquinho murcho. Murcho não, desbotado. Então você vem de novo com a canetinha, dá uma pintada. Bom, gente, então foi isso aí. Expliquei pra você tudo bem certinho. Eu gastei praticamente quase nada. Praticamente quase nada. Porque a maioria das coisas, por exemplo, EVA branco, amarelo, alguns eu já tinha, algumas coisas eu já tinha, e outras minha irmã me deu. Então ela patrocinou todo esse vídeo, vamos falar assim. Então não tive custo nenhum. Mas falando um pouco de custo, o EVA aqui no máximo, aqui próximo, é R$1,50. Então eu usei uma folha amarela, uma folha rosa e uma folha azul para fazer 9 Baby Sharks de tamanhos diferentes. Fora o branco. O branco eu acabei usando 3 folhas, né? Porque cada grande acaba usando um tanto. E os olhos. A canetinha, eu usei uma caneta permanente, mas você também, como eu falei no vídeo, você pode usar uma canetinha normal. Aí se você já tiver, já fica mais fácil. E a única coisa que é um pouquinho mais cara, mas você pode substituir pela o que você tiver aí, pode ser até um outro EVA vermelho, foi esse papel que lembra um pouquinho camurça. Ele é um pouco caro, o máximo assim, R$2,50, tá? Mas no máximo para você fazer um Baby Shark assim e os menorzinhos, você gastaria de R$1,50 com uma folha, aí 3, no máximo R$5, tá? Para fazer um Baby Shark e os seus semelhantes menorzinhos, tá? Então é bem baratinho, é bem fácil e como eu expliquei, você consegue fazer o molde ou no computador ou numa mesa, você consegue fazer de vários jeitos, tá? Então se você gostou, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, estamos quase chegando a 1.000 inscritos quando a gente está gravando esse vídeo aqui. Então aproveita e já se inscreve no canal. Se você tem alguma sugestão, quer tirar alguma dúvida de como ficou, ou coisa que você não entendeu, pode colocar aí nos comentários que a gente vai responder todo mundo, tá bom? Aproveita, segue a gente também no nosso Instagram, que é... nosso não, né? O da Vanessa, que é Van Romualdo, também tem o da fotografia, vanromualdo.fotografia, tá bom? Então segue a gente lá, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, tá bom? Então é isso, tchau, tchau!